Nesta quinta-feira, a paz do Senhor para todos os irmãos e ouvintes, vamos falar um pouco sobre alguns heróis da fé. Existe um capítulo na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, que fala de alguns heróis da fé. Eu queria mais me prender em dois heróis, mas antes de falar desses dois heróis, Jacó e José do Egito, o que chama atenção nesse capítulo 11 de Hebreus é que tudo que eles fizeram para Deus foi pela fé. Primeiro exemplo, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Hebreus 11, verso 4. Verso 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. 7, pela fé, Noé, avisado por Deus das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca. 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber fora de idade. 12. Pelo que também de Abraão, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as. Vou dar uma puladinha aqui, e a meditação nossa vai ser no 21 e no 22. E também no 25. Vamos falar de Jacó, José do Egito e Moisés. Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. 22. Pela fé, José do Egito, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos, para que não ficasse no Egito. Senhor nosso Deus, a tua palavra mostra essa nuvem de testemunhas que viveram pela fé e morreram na fé, não se perderam. E aqui vamos falar desses heróis. Nos dá a tua graça em nome de Jesus. Amém. Vamos começando com Jacó. Pela fé, Jacó, próximo da morte. Todos nós conhecemos assim a história de Jacó. Houve um engano, enganou Esaú, fugiu, fez o que fez, porém, uma vez ele disse: se o temor de Isaque não fosse comigo, Labão, tu teria me despedido vazio. Então Jacó temeu a Deus, Deus lhe deu longa vida e próximo da morte. O que me chama a atenção, que eu quero trazer para os irmãos nesta manhã, para os ouvintes, é esses dois textos, 21 e 22. A Bíblia registra pelo Espírito Santo fatos para a gente meditar. Pela fé, Jacó próximo da morte. Então, ele já estava na sua velhice e não perdeu a fé, nem relaxou na fé. A tendência de muitos
quando o tempo vai passando, vão perdendo o primeiro amor, vão se deixando dominar por dores, incômodos, limitações do corpo humano e perdem o rumo de uma fé vigorosa no fim da vida. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 7:8, é melhor o fim do que o princípio das coisas. Aleluia. Jacó, quase no fim, próximo da morte, abençoou os filhos de José do Egito, Manassés e Efraim, e adorou, inclinado à ponta do seu bordão. Isso dá a entender que ele já não andava, já não tinha pernas para andar, mas ele adorou inclinado, encostado. Aqui temos uma grande lição. O tempo vai passando e você precisa adorar cada vez mais. A Bíblia diz que o leproso, quando viu Jesus, prostrou seu joelho e o adorou. A mulher cananeia, quando correu atrás de Jesus, o adorou. A Bíblia diz que os discípulos no barco dobraram o joelho a Jesus e disse, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, e adoraram. Então, nunca podemos perder a adoração em qualquer faixa etária da nossa vida cristã. Pela fé, Jacó, próximo da morte. Fica com essa palavra. Se coloque no lugar de Jacó com o seu nome. Próximo da morte, ainda abençoava e adorava. A nossa boca não foi feita para proferir maldições, mas bênçãos. Quando Deus chamou Abraão, falou, tu serás uma bênção. Nós, irmãos, gostamos de ser abençoados, mas precisamos também abençoar. Jacó, próximo da morte, abençoou os seus netos e adorou inclinado a Deus. Aleluia! Que lado está a sua árvore? Quando cai a grande chuva e derruba a árvore, cai uma para o norte e uma para o sul. Eu quero que a minha árvore esteja caída para o norte. O norte é para cima. No livro de Jó tem um texto que diz, o esplendor do ouro vem do norte. Ouro é símbolo da palavra de Deus que veio de cima. Que possamos ser inclinados para o norte. Até cantamos o hino do nosso hinário, o hino 400, que fala do norte. Versículo 22. Pela fé, José do Egito também, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel. Então, José do Egito morreu com 110 anos e próximo da morte ele profetizou a saída de Israel do Egito. Moisés não tinha nascido ainda. E José do Egito já tinha quase 110 anos. É o final do livro de Gênesis, capítulo 50. Próximo da morte, José do Egito profetizou a saída de Israel do Egito e disse, olha, não permita que os meus ossos fiquem aqui no Egito. E deu ordem acerca de seus ossos. Ele não queria nada no Egito. É como as pragas. Uma das pragas, quando o faraó não quis que levasse o gado, não levaremos o gado. Nenhuma unha ficará no Egito. Nada no Egito.
Então José deu ordem acerca dos seus ossos, para não deixar os seus ossos ali no Egito. Vamos falar de Moisés agora, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, ele fez uma boa escolha. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés era filho de Joquebede, não da filha de Faraó. Mas Deus utilizou a filha de Faraó para fazer o que fez e cuidar do menino, dando a paga a Joquebede. Olha aqui, pela fé, versículo 25. Pela fé, Moisés, escolhendo ser maltratado pelo povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. Então, irmãos, pela fé é que nós escolhemos a luz ou as trevas. Mas pela fé, você escolhe a luz. Pela fé, Moisés fez uma escolha. Ele trocou o prazer do Egito e preferiu sofrer com o povo de Deus. O versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. Olha o 26. Porque tendo por maiores riquezas o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés olhava para o futuro, como Jacó. Esaú não olhou para o futuro, negociou a primogenitura. Mas Moisés diz aqui, porque tinha em vista a recompensa. No Salmo 19, versículo 11, está escrito: em guardar as palavras de Deus, há grande recompensa. No Salmo 58, versículo 11, me lembra agora, há uma recompensa para o justo. Salmo 58, 11. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Há uma recompensa para os fiéis. Há uma recompensa futura para quem continua, para quem persevera na fé. E não é nada fácil. Mas a fé é escolha. Quando você escolhe resistir do que ceder, você está avançando. Agora, note bem, vamos ler um versículo antes. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé. Quer dizer, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Enoque. Todos eles morreram crendo. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Agora veja bem, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as. Olha aí, crer e abraçar, não largar. Tem gente que abre mão da igreja, abre mão da Bíblia, abre mão do cristianismo, vai embora. Mas aqui diz, quem crê tem que abraçar a causa. Os heróis da fé vendo de longe a recompensa, crendo-as e abraçando-as, eles confessaram que eram peregrinos na terra. Às vezes falta em nós esse bom senso da peregrinação. O que é um peregrino? É aquele que mora em tendas. A nossa habitação não é daqui. Quando Abraão chegou em Canaã, morava em tendas, com Isaac e Jacó. Não tinha lugar permanente.
porque ele buscava uma pátria melhor, cujo construtor é Deus. Eles eram peregrinos. Nós também somos peregrinos. E Pedro tem uma recomendação muito severa, muito séria para os peregrinos. 1 Pedro 1, 17 e 18. Ele diz que, como peregrinos, devemos andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação, sabendo que não foi com ouro que fomos comprados da nossa maneira vazia de viver. Então, irmãos, qual a razão da ceia? Por que celebramos a ceia? Ontem, após o culto da tarde, alguns irmãos que não puderam tomar ceia no sábado ou no domingo, após a escola dominical, tomaram ontem, depois do culto da tarde. Celebramos a ceia. Por que a ceia? Porque você está sempre lembrando aquele que te comprou da vida vazia, aquele que te comprou de uma vida vã, aquele que te comprou de uma vida sem sentido, aquele que te comprou da ignorância, aquele que te comprou da incredulidade, aquele que te comprou da maldição para a bênção, da morte para a vida. E Pedro escreve, sabendo que não foi com ouro e prata que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. A pessoa sem Cristo está vivendo de uma maneira vazia, de uma maneira sem graça, está vivendo uma vida sem sentido. O ser humano, ao ouvir o Evangelho, tem que descobrir o sentido da vida. Os filósofos existencialistas não acharam o sentido da vida. Eu quero contar aqui a história de um filósofo, Albert Camus, francês, muito conhecido na literatura francesa. Ele tinha algo dentro dele que buscava Deus. E uma vez ele foi numa igreja americana em Paris conversar com o metodista pastor Ruma, assistiu a alguns cultos e o pastor reconheceu o famoso filósofo Albert Camus, e Albert Camus, muito rico, convidou o pastor para alguns jantares executivos em Paris e gostava de conversar com o pastor. E esse existencialista muito famoso veio a se converter com o diálogo com o pastor metodista Ruma. Ele sempre escreveu livros sobre a existência do homem. E diz que, nos seus escritos, que a pior coisa que existe é viver sem sentido. Mas ele achou, na pregação do Evangelho, o sentido da vida. Era um homem pálido, de rosto triste, Albert Camus, filósofo, que escreveu alguns livros conhecidos, para quem gosta de literatura. Ele já não era tão cético e duvidoso e incrédulo como outro companheiro francês existencialista, Jean-Paul Sartre. Albert Camus era mais aberto ao diálogo cristão, tanto que o seu companheiro Jean-Paul Sartre já era de coração endurecido, não se quebrava. Mas os diálogos de Albert Camus com o pastor metodista, ele veio a reconhecer Jesus como aquele que preenche a vida, aquele que preenche a existência humana. O homem foi criado para Deus. Aleluia.
Então, irmãos, pela fé, Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus. A Bíblia não diz? Se sofrermos com ele, com Jesus, com ele reinaremos. Mas se o negar, ele nos negará. Quando você cede tentações, uma atrás da outra, você está negando o Senhor Jesus. Mas quando você resiste pelo Espírito Santo, você está sofrendo com ele algumas renúncias que o Evangelho nos impõe. Renunciar, às vezes, o conforto, sair da zona de conforto, para poder fazer algo em prol da causa de Jesus. Vamos viver pela fé. Esse capítulo 11 de Hebreus, eles viveram pela fé. Pela fé eu vou para o culto presencial. Pela fé não vou ter mais medo da Covid. Pela fé vou me proteger como se deve. Mas não vou ficar assustado. Pela fé eu não vou mais assistir live. Eu vou para a igreja cultuar presencialmente. É pela fé. O medo é o contrário da fé. A verdadeira caridade, o amor, lança fora o medo. 1 João 4,18. Não tenha medo, não fique assustado. Não. Aqui na igreja temos precauções, álcool gel, todo mundo de máscara. Não há problema de congregar presencialmente. Haja pela fé. Pela fé você está seguro. Por quê? Porque a nossa fé, ela é viva, é obediente. Olha o versículo 8 de Hebreus 11, repetindo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, sem saber para onde ia. Ele tinha certeza que Deus chamou. Não era uma ilusão, uma utopia, uma falsa visão. Ele tinha consciência que Deus estava chamando. Pela fé, Augusto, sendo chamado, obedeceu. Pela fé, João, sendo chamado, obedeceu. Pela fé, Tiago, sendo chamado, obedeceu. Então a nossa fé tem que ser uma fé obediente. O que é uma fé obediente? Uma fé que não dá margem aos pensamentos da carne, aos pensamentos da derrota do pecado. Uma fé que luta. Uma fé que tem em vista a recompensa futura porque você lutou. E lembre-se sempre daquele texto de Apocalipse 21:8. Ficarão de fora os covardes. O covarde, aquele que tem medo de lutar. Já soube de uma luta de boxe, que o lutador, antes da luta, fugiu de medo de enfrentar o outro. Se acovardou, saiu do ringue e não lutou. Covardia. Mas Paulo diz a Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o espírito de fortaleza, o espírito de coragem, intrepidez. O Espírito Santo que habita em nós, irmão, ele te dá coragem de lutar. E a nossa luta, como disse um pastor de Atibaia, não é nada fácil. Não é nada fácil. Porque você vai lutar com o seu próprio coração. Porque ainda corre o pecado em nossas veias. E não podemos seguir o curso do pecado. Então, a luta é ferrenha. Mas estamos sempre do lado vencedor, porque o que nos alegra nisso
é saber que Jesus venceu, Ele é onisciente, sabe nossas fraquezas e é perfeito. Ele trabalha em nós cada dia, nos aperfeiçoando. Isso traz alegria para o crente. Porque você não está servindo Deus imperfeito. Você não está servindo Deus que não sabe de nada. Ele sabe de tudo. Ele sabe como é que está agora o meu aparelho respiratório, o meu aparelho circulatório, o meu aparelho digestivo. Às vezes você toma um remedinho, não sabe como é que funciona lá dentro. Deus vê tudo, sabe tudo, orienta melhor, é o nosso amigo, nosso pastor, nosso Senhor. Ele é tudo, eu não somos nada. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, nos ajuda a viver pela fé. Jacó, próximo da morte, abençoou seus netos Efraim e Manassés e te adorou encostado no seu bordão. Jacó, idoso, se inclinou a ti. Senhor, as nossas forças estão acabando na parte física. Nos dá a fé de Jacó. Nos dá a fé de José do Egito, que próximo da morte profetizou a saída do Egito e não quis que seus ossos fossem deixados no Egito. Nada no Egito. Senhor, esses dois exemplos de homens próximos da morte, que não relaxaram na fé quando sentiam dores, limitações do corpo, mas a tua graça os animou e deixou escrito para nós nessa geração como devemos viver. Graças te dou pela tua palavra. Senhor, traz um avivamento, que a tua palavra possa nortear dia e noite a nossa mente, nosso coração, para que não venhamos a vacilar. Como Davi, confiante, sempre dizia: nunca vacilarei, nunca vacilarei. Pela misericórdia do Altíssimo, nunca vacilarei. A gente não vai vacilar, mas com a força que o Senhor nos der. Com a força do Augusto, ele vai vacilar. Com a força de Jesus em mim, eu não vou vacilar. A tua força nos basta. Ou seja, a tua graça nos basta. A tua misericórdia nos basta. A tua mão estendida nos basta. Porque pela tua mão vem novos sentimentos, novo encorajamento, nova inspiração. Porque é o teu Deus de toda inspiração, de toda alegria, de toda paz. Fica conosco, fica com teu povo nesse dia. Porque queremos, como Jacó e José do Egito e Moisés, viver pela fé. Viver pela fé é fazer boas escolhas, como fez Moisés. Sofreu, mas venceu. Quem não sofre, vai perder. Quem não sofre, está indo para a perdição. Quem sofre, está indo para a salvação. O amor é sofredor. Não deixa o amor esfriar em nosso coração, para que possamos, passo a passo, dia a dia, estar caminhando para o norte. Onde a nossa árvore cair, para o sul ou para o norte. Que todos caiamos para o norte. Se inclinando para o norte. Se inclinando para Deus. Abençoa, Senhor, todo o teu povo e os ouvintes que ouviram esta palavra. Amém.